Além dos deuses nacionais, muitos romanos adoravam deuses estrangeiros, o que tornava a religião heterogênea. Entre as religiões estrangeiras que se desenvolveram no Império Romano, destacou-se o cristianismo. O cristianismo é a doutrina religiosa fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, cuja vida são narradas nos evangelhos de São Lucas, São Mateus, São João, São Marcos. Os ensinamentos de Cristo, que têm por base o amor ao próximo e igualdade entre os homens e a recompensa após a morte, foram divulgados pelos seus apóstolos, principalmente por Pedro e por convertido como Paulo. As pregações cristãs se estenderam do Oriente de Roma e cerca de um século depois da morte de Jesus já havia centenas de igrejas no Império, apesar das perseguições e do assassinato de milhares de cristãos. A principal organização da igreja era simples. Havia os padres, responsáveis pelos ensinamentos da religião e pelo cerimonial, e os diáconos, responsáveis pela parte administrativa. Os padres e os diáconos escolhiam os bispos, mas esta escolha deveria ser aprovada pelos fiéis. O principal era o bispo de Roma. Com o tempo, essa organização tornou-se mais complexa. Os bispos passaram a nomear os padres e os diáconos, e no século II surgiram escolas para formá-los. O bispo de Roma passou a ser o Papa e é o chefe de toda a igreja. A história do cristianismo dentro do Império Romano é repleta de perseguições e massacres coletivos de cristãos. Os cristãos eram mal vistos pelo governo romano e pela comunidade pagã, porque acreditavam em um Deus único e universal e se negavam a aceitar o imperador como divino. Além disso, os cristãos faziam seu culto secretamente, e a religião era composta de pobres e principalmente escravos. A massa rebelde e perigosa. As perseguições aconteciam principalmente em época de calamidade pública, como secas, inundações, incêndios, fome. Os pagãos acusavam os cristãos de serem responsáveis pelas calamidades e afirmavam que elas ocorriam porque os deuses romanos estavam
contentes com os cristãos. Iniciavam então as perseguições aos cristãos, que eram assassinados, queimados, torturados e muitas vezes jogados na arena dos circos, onde eram estraçalhados por animais famintos ou assassinados por gladiadores. A plebe urbana pagã se divertia com o martírio dos cristãos nas arenas, pois estavam acostumados à política do pão e circo. A primeira e grande perseguição aconteceu no governo de Nero, quando centenas de cristãos foram queimados. Entretanto, a maior de todas as perseguições ocorreu no governo de Diocleciano. Diocleciano mandou destruir as igrejas e os livros sagrados, obrigou os cristãos a cultuarem os deuses pagãos, mandou assassinar milhares deles e tomou suas propriedades. Em 313, o imperador Constantino deu liberdade ao culto cristão, assinando o Edito de Milão. Por esse edito, o cristianismo passava finalmente a ser uma religião conhecida pelo governo e não mais seria perseguido. Constantino devolveu as propriedades dos cristãos, proibiu os assassinatos de escravos. A maioria havia adotado o cristianismo. Mandou construir várias igrejas e proibiu o trabalho no domingo, reconhecendo-o como dia do Senhor. Em 380, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano e em 392 aboliu definitivamente o culto pagão. Era o triunfo do cristianismo. Olha só, preste atenção, porque quando Jesus diz: "Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja", a sola Escritura está dizendo que Jesus mentiu também. Olha só, Pedro é o primeiro Papa. Aí depois veio, na sequência, Lino, Clemente, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Teléforos. E presta atenção, já havia bispo, já havia o Papa romano, que era de Roma, já havia Papa que era de Roma antes de Constantino. Prestem atenção. E aí, seguindo, aí vem Higino, da Grécia, Aquileia, Pio I, Aniceto, da Síria, e assim sucessivamente, porque a igreja era do mundo todo. Então, qualquer bispo poderia ser o Papa. E olha lá, continuando, ó. Vem para você conhecer mais a verdade, siga para a parte 2.